Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Santiago e sua primeira notificação do dia é sempre aqui 5 da manhã no Canto. Nesta segunda, meus amigos, oficialmente começa a maluquice. Começa com certeza aí a questão do mercado da bola, a gente vai começar a ter um bocado de notícia e etc. Então, neste vídeo aqui, eu ainda não tenho atualizações porque neste domingo eu fiquei off, mas a partir de segunda o bicho volta a pegar. Deixa eu aproveitar e atualizar a meta. A meta de fato está errada. A meta é de 102.100 inscritos. Então, se você puder, não esquece de apertar no inscrever-se, de apertar do gostei, você ajuda e ajuda muito o Canto Rubro Negro, tá? O primeiro tópico do vídeo de hoje é sobre fair play financeiro. Eu vou colocar aqui o corte de um professor de economia falando a respeito de como deve ser aplicado de fato o fair play financeiro e depois vou trazer o documento aqui da SM Sports Market Makers, ok? Market Makers. Vou colocar o vídeo primeiro e depois o documento. Confira. Eu gosto muito de ter um modelo na economia que chama regulação responsiva, que é, cara, as sanções são um mecanismo de educação gradual dos agentes, no caso... Começa por uma advertência. Aí em seguida multa, restrição de receitas, transfer ban, podendo culminar em dedução de pontos e rebaixamento. Eu imagino, nas conversas que vocês tiveram, essa escadinha de punições, tem ideia quando pode chegar no limite? Daqui a quanto tempo? Perder pontos ou ser rebaixado? O que a gente vê na experiência internacional, Paulo, é bem raro uma punição de dedução de pontos e de rebaixamento, assim, né? Então, vou citar o exemplo, por exemplo, da Premier League. A Premier League demorou 10 anos para aplicar uma sanção a um clube da Premier League de dedução de pontos, que foi o Everton em 2022, assim, né? Então, por quê? Porque, cara, não é objetivo do fair play interferir na competição. Inclusive, a gente teve o cuidado de prever que a dedução de pontos é só na temporada seguinte. Então, a ideia é não mexer com uma competição em curso, para, enfim, não gerar problemas de interferência numa competição que está em andamento, assim. A minha impressão, o que a gente percebe lá na Europa, assim, a UEFA, por exemplo, dos 25 primeiros violações ao requisito de manter as contas e dias da UEFA, 24 foram solucionadas por meio de um acordo. Só uma foi solucionada pela exclusão do clube da competição, que foi o caso do Dinamo Moscou, que aí o que aconteceu? Foi uma flagrante violação. Assim, tem uma regra que fala que só pode ter um prejuízo de 30 milhões, o clube apresentou um prejuízo de 200 milhões. Então, aí se entendeu que não era nem caso de acordo, que deveria ser aplicada uma punição mais rigorosa. Então, o que eu acho, Paulo? Eu acho que, assim, no futuro, para chegar a punições graves, como dedução de pontos, rebaixamento, vai ter que ser uma violação massiva, provavelmente recorrente, né? Não vai ser uma primeira violação que vai ser já esse tipo de punição. Então, uma violação muito grande e provavelmente, assim, uma trajetória em que o clube não demonstre nenhum esforço em atingir o requisito de regulamento. Então, vamos supor, um clube que hoje em dia tem um critério do regulamento que fala que você pode manter no máximo 45% de endividamento de curto prazo em relação às receitas do clube. Vamos supor que um clube hoje tem 100%, que daqui a 3 anos ele tenha 50%. Não me parece um caso de uma violação grave, né? Assim, tem uma trajetória que mostra uma vontade, um esforço do clube de atender o regulamento, ainda que no limite ele não tenha sido atingido. Agora você pode pensar o cenário contrário, né? Um clube que hoje, quando o regulamento começou, tem 100% de endividamento de curto prazo e que daqui a 3 anos me apareça com 200% de endividamento de curto prazo. Então, me parece que esses são os casos que exigiriam uma atuação mais enérgica da agência. Ainda que eu não saiba, porque isso vai ser definido com o tempo, se já no primeiro caso seria algum tipo de punição esportiva mais grave ou menor. Mas me parece que os critérios seriam esses, assim, o quanto o regulamento foi violado e a trajetória que o clube tem mostrado nos últimos anos, se é uma trajetória que tem mostrado um esforço de cumprir o regulamento ou não. E agora eu vou colocar aqui na tela o documento Fair Play Financeiro, o sistema de sustentabilidade financeira da CBF. Dado de impacto: se o FPF estivesse vigente em 2024, 13 dos 20 clubes da Série A teriam sido reprovados e estariam sujeitos a punições. Apenas 7 clubes passariam, incluindo Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá e Juventude, ou seja, caso os critérios fossem aplicados lá em 2024, o Vitória não teria passado, mas é claro que a gente sabe, eu tenho que ser justo, que na gestão de Fábio a gente teve muitos avanços com relação ao controle de dívidas, negociação com o Perse, que ele sempre fala, e etc. Então talvez em 2025 teria sido diferente, não sei, eu vou deixar para a galera da área, mas é importante aqui falar a respeito do avanço que de fato teve nesses anos, tá? Os 4 pilares do controle e visão geral.
1. Dívidas em atraso. Proíbe calotes a clubes, atletas e governo. Detalhes a seguir. 2. Equilíbrio operacional. Evita prejuízos recorrentes. Detalhe a seguir. 3. Custo do elenco. Impede gastos excessivos com atletas. Limite de 70% da receita. 4. Dívidas de curto prazo. Controla obrigações impagáveis em 12 meses. Ou seja, você precisa controlar essas obrigações em um ano. E o limite é de 45% da receita. Ou seja, as dívidas de curto prazo passam a ter um limite de 45% da receita. E aqui o primeiro pilar, obviamente com relação às dívidas em atraso, impedir calotes. A regra proíbe que clubes que devem valores a outros clubes por transferências a atletas, salários ou ao governo, impostos. Então, não é, entre aspas, só um clube ficar devendo ao outro. Se o clube atrasa salário ou se está devendo os impostos ao governo ou algum parcelamento, enfim, algo nesse sentido, também está no bolo. É a regra mais básica de bom pagador. Clubes que estiverem em débito comprovado, dívidas vencidas, não poderão registrar novos atletas. O pilar 2, equilíbrio operacional. Evitar que clubes registrem prejuízo, ano após ano. A operação do clube, receitas versus despesas, precisa ser positiva ou neutra. A regra a partir de 2028. A diferença entre receitas e despesas deve ser maior do que zero. Se houver prejuízo, pode ser coberto por aporte de capital do proprietário, senão o clube entra em monitoramento com limites de déficit. 3. Custo do elenco. O que aqui entra no cálculo de 70% da receita, na meta de 2029? Salários, encargos sociais, direitos de imagens, amortizações, custo de compra e comissões a agentes intermediários, ou seja, entra lá ele 1000 vezes, lá ele 1 milhão de vezes. Entra tudo aqui, lá ele 1 milhão de vezes. Mas, eu já adianto, acho muito difícil que seja possível colocar numa planilha e quantificar essa parte aqui de comissões a agentes intermediários. Acho que não dá. Mas enfim. Custos com base, feminino e projetos sociais são isentos. Pilar 4, dívida de curto prazo. Cálculo da dívida, ele coloca uma equação aqui e diz que isso dá flexibilidade a clubes com bom fluxo de caixa para honrar os compromissos. E aqui tem o cronograma de implementação. Em 2026, início do monitoramento, regra de dívidas em atraso, regras de recuperação judicial. 2028, obrigatoriedade do equilíbrio operacional. Mas, Léo, daqui para 2028, eu espero que a gente já esteja com o investidor, já esteja com a SAF, já esteja com as dívidas equacionadas. É verdade, mas, como eu não sou futurólogo, apesar de concordar com vocês, espero que de fato a gente já tenha tudo resolvido, eu preciso trazer aqui. 2029, vigência plena das regras. 70% do custo do elenco, da receita, né? Tem que ser o custo do elenco, e 45% é a dívida, beleza? Recuperação judicial RJ, e aí aqui a gente tem a regra especial, que o valor da folha salarial fica limitado à média dos 3 meses anteriores ao início do processo de recuperação judicial, ou seja, se o Vitória entrasse em recuperação judicial hoje, seguindo essa regra aqui, o valor da folha salarial ficaria limitado à média dos 3 últimos meses, não pode aumentar. Tá? Não pode aumentar. Vender para comprar. Nas janelas de transferências, o valor gasto de compras deve ser igual ou inferior ao arrecadado de vendas. Não pode aumentar endividamento para reforçar o elenco. Ou seja, se o Vitória vendeu 30 milhões, estou chutando aqui, ele precisa comprar no total ou 30 milhões ou abaixo disso. Não pode vender 30 milhões e comprar 50 milhões. Não tem como, tá? E aqui a gente tem as sanções progressivas, fases 1 a 3. Primeira violação, estado de monitoramento. Segunda violação, advertência pública. Terceira violação, sanções financeiras. E aí a gente passa para sanções mais graves. Restrição de inscrição, transfer ban, dedução de pontos, rebaixamento ou cassação da licença. Claro, a gente sabe que isso daqui ainda vai percorrer um longo caminho, mas eu preciso trazer para vocês as informações a respeito de absolutamente tudo. E fair play financeiro é algo que impacta diretamente no nosso futebol. A gente sabe que tem muito clube que deve muito e mesmo assim investe milhões. Enfim,
é bom a gente ficar ligado nisso tudo, tá? E no que você pode ficar ligado também é que você pode aproveitar e diminuir o preço do seu plano de saúde na Global Corretora. Sua saúde é o básico, é a prioridade da Global. Garanta condições especiais, 719-8520-8405 ou 719-9224-1694. A Global Corretora é parceira aqui do Canto Rubro Negro. Tamo junto, abraço pra galera da Global. Agora no final do ano tem reajuste, então você pode aproveitar e falar com a galera da Global, porque com o reajuste chegando, você vai com certeza conseguir pagar mais barato. Pausa! Quer anunciar no Canto Rubro Negro? Quer ser um parceiro do Canto Rubro Negro? Quer ter sua marca aparecendo nos nossos reels, no Story, a gente fazendo conteúdo exclusivo não só aqui no YouTube, também nas transmissões? Quer fortalecer o canto, estar presente nos jogos fora, etc? Entre em contato com a gente. O e-mail é cantorubronegro@gmail.com para que a gente consiga em 2026 aumentar ainda mais a qualidade do nosso trabalho. A gente é bem inquieto com relação a isso. A gente sempre está procurando, além de, claro, querer manter evidentemente os parceiros que a gente tem, a gente está sempre procurando novos parceiros para que a gente consiga sempre aumentar o nível de qualidade de entrega aqui para vocês, beleza? Meus amigos, tem muita gente perguntando com relação ao título da Copa do Brasil. Já que a final será Corinthians e Vasco, e pausa, como é futebol, né? Os dois favoritos acabaram saindo. Tem muita gente perguntando se o Vitória pega a vaga na Sul-Americana. E a resposta é não. O Vitória não pega a vaga na Sul-Americana. Mas, Léo, afinal, é Corinthians e Vasco. Quem ganhar aqui vai para a Libertadores. Então, o Vitória, mesmo assim, não pega a vaga para a Sul-Americana? Não, o Vitória não pega a vaga na Sul-Americana. Eu vou colocar aqui o texto, vou até dar um zoom para facilitar. Vou colocar o texto da matéria do Globo Esporte explicando justamente isso. A matéria traz os times brasileiros classificados. Já brasileiros e argentinos entram diretamente na fase de grupos. No Brasil, ainda podem haver mudanças entre os classificados dependendo do campeão da Copa do Brasil. Se Fluminense, Cruzeiro ou Corinthians vencerem o título, pausa. A gente sabe aqui que, nesse caso, só contra o Corinthians, garante vaga na Libertadores e libera um lugar extra na classificação do Brasileirão. Com isso, o Vasco entra na Sul-Americana. Mas, se o Vasco conquistar a Copa do Brasil, ele se classifica direto para a Libertadores e não abre vaga extra na Sul-Americana. Aí seria o Corinthians. Aí o Corinthians iria. Então não, meus amigos. A gente não tem como jogar a Sul-Americana em 2026. Eu sei que às vezes o regulamento é meio confuso, de fato, tá na culpa de vocês. Eu, inclusive, precisei pesquisar para entender um pouco mais como é que funcionaria. Mas não, nós não temos como jogar a Copa Sul-Americana de 2026, beleza? Continuando, eu quero trazer aqui para vocês um mapa da Série A de 2026. Os créditos estão na imagem. A gente tem uma equipe do Norte, as duas equipes do Nordeste, Bahia e Vitória, 5 no Sul, 12 no Sudeste, nenhuma no Centro-Oeste. Vai ser um campeonato extremamente cansativo. As viagens mais próximas são, de fato, para Minas Gerais. E vamos lá, tem voo Salvador-São Paulo toda hora. Porém, a gente tem 2 jogos que não são na capital. Então, Vitória tem que ir para a capital, descer a serra para ir para Santos, tem que ir para a capital. Provavelmente vai pegar Salvador-São Paulo, depois São Paulo, São José do Rio Preto, se eu não me engano, foi o que eu peguei, que é próximo de Mirassol. E aí vai jogar no Maião, coisa que já fez esse ano. Salvador-Rio também tem uma quantidade boa de voo. E aí a gente deixou de ter Fortaleza, Ceará e Sport para ter Chapecoense, Coritiba e Atlético Paranaense. Que, sem dúvidas, acaba ficando de fato mais cansativo. É bem verdade, a gente passou a ter o Remo também. Quando eu fui para lá não tinha voo direto, falaram que já estão começando a testar e que para 2026 já tem voo direto. Mas quando eu fui, eu fiz, na Série C inclusive, né, quando a gente subiu, eu fiz Salvador, Recife, Recife, Belém, na volta Belém, Recife, Recife, Salvador. Então, acaba ficando mais cansativo. Porém, nada disso é justificativa, tá? Só para deixar claro aqui, gente, eu não tô justificando nada não. Só tô trazendo para vocês para que a gente consiga visualizar. Para você que não viaja muito de avião, tem voo direto para BH, tem voo direto para São Paulo, tá? Tem voo direto para o Rio. Tem voo direto para Porto Alegre, mas é mais difícil. Geralmente é Salvador, São Paulo, Salvador, Rio, Salvador, Brasília, e aí vai para Porto Alegre. Tem o voo da Gol, se eu não me engano, direto, mas aí são 3 horas e meia de voo, mais ou menos, se eu não me engano. Dificilmente tem voo direto para Curitiba, particularmente não me lembro, e para Chapecó a mesma coisa, Salvador, São Paulo, Chapecó. Falando aqui rápido da logística. Para Santos, Bragança, Paulista e Mirassol, você tem que descer na capital, e aí pega a estrada, 1h20 para Bragança, desce a serra, 1h20 também para Santos, ou vai Salvador, São Paulo, São José do Rio Preto e vai jogar no Maião.
Enfim, meus amigos, só tô trazendo aqui para que a gente já entenda, já que o campeonato já começa em janeiro, como vai ser a logística. Ah, Léo, mas o Vitória pode fretar voo. É verdade, mas nessa reta final, por exemplo, o Vitória não tava fretando voo. Então é bom a gente ficar ligado também para saber como pode ser a logística da tabela, tá? Como pode ser a logística da tabela. Por quê? Porque falando em tabela, nós temos a tabela do Campeonato Brasileiro divulgada. Do brasileiro, meu Deus. Queria eu, inclusive, tava doido pra ver. Desculpa, esta é a tabela do Campeonato Baiano divulgada, me perdoem, tá? Colocando aqui na tela, o Vitória estreia no Barradão, dia 10 de janeiro contra o Atlético de Alagoinhas, com certeza que reserva, sub-20, sub-23, base, etc. Depois o Vitória joga no dia 13, às 19h15 contra a Jacuipense. O local ainda não foi definido, a gente não sabe se vai ser em Riachão do Jacuípe, a gente não sabe onde vai ser a partida. Beleza? Mas a gente tem aqui o Vitória jogando fora e depois, dia 18 de janeiro, às 16 horas no domingo, o Vitória vai para Porto Seguro enfrentar o Porto. Na quarta rodada, o Vitória joga no Barradão, dia 21 de janeiro. E logo depois tem o Bavi. E aí é que entra a curiosidade. É muito possível que a gente tenha 3 jogos seguidos no Barradão, porque a gente pega a Juazeirense, dia 21 de janeiro, 19h15, uma quarta-feira, se não me engano, deixa eu confirmar aqui com vocês. Isso, uma quarta-feira. Depois o Bavi, dia 25 de janeiro, às 16 horas. E a tendência, já que todo ano inverte, é que a gente estreie na Série A no Barradão no dia 28 ou 29. Acho que não vai ser 29, porque como já tem Campeonato Baiano no dia 1º, não sei se vão colocar o calendário apertado, apesar de imaginar que são equipes diferentes, né? Então a gente pode ter 21 de janeiro, quarta, jogando no Campeonato Baiano, quarta rodada contra a Juazeirense. A gente pode ter o Bavi, domingo, e na outra quarta já estreia no Brasileiro no Barradão. Então é importante a gente ficar ligado, porque talvez a gente tenha 3 jogos seguidos aqui no Barradão. Depois o Vitória sai para enfrentar o Barcelona de Ilhéus, e mais uma vez, ainda está ali a definir. Na primeira rodada, o Barcelona de Ilhéus vai jogar em Feira de Santana, eu dei uma olhada, mas ainda não tem a definição dos outros jogos. Se vai continuar em Feira, se vai jogar em Ilhéus, etc, etc, etc. Beleza? Depois o Vitória pega o Jequié. Também ainda não está definido onde será o jogo. Vai que acontece algo como aconteceu naquela oportunidade desse ano do Colo-Colo, do Vitória jogar na Fonte, enfim, não sei. Mas também ainda está a definir. Depois o Vitória pega o Bahia de Feira, dia 18 de fevereiro, 9h30. Meu Deus do céu, que horário horrível. Eu não tinha visto isso, enfim, no Barradão. E encerra a primeira fase contra o Galícia, dia 22 de fevereiro, às 16 horas no Barradão. Essa é a tabela do Campeonato Baiano. Você que gosta de viajar, tem que esperar a definição de onde a Jacuipense vai jogar contra o Vitória, onde o Barcelona de Ilhéus vai jogar contra o Vitória e onde o Jequié vai jogar contra o Vitória. Tá aí a tabela do Baianão, meus amigos. Mais uma vez eu peço pra você, não esquece, aperta no gostei, manda pra galera, compartilha e se inscreva. Tem bastante coisa no vídeo ainda, tá? Não saia não. Bom, agora eu vou traçar aqui com vocês algumas situações que eu imagino para o Vitória na temporada. A gente vem falando, Léo, como é que você imagina a campanha do Vitória no ano, não apenas na Série A? Vamos lá? Campeonato Baiano, galera, é obrigação chegar na final. A final é Bavi, não importa se vai botar sub-20, sub-23, o Vitória tem que chegar na final e tem que ganhar. Ponto. Tá? Equipes participantes da Copa do Nordeste 2026, Copa do Nordeste que começa dia 25 de março. CRB e Asa, Vitória, Jacuipense e Juazeirense, Ceará, Fortaleza e Ferroviário, Maranhão e Imperatriz, Souza e Botafogo da Paraíba, Sport e Retrô, Piauí e Fluminense, América de Natal e ABC, Confiança e Itabaiana. Meus amigos, não entendam isso como soberba, não entendam isso como menosprezar os adversários. Não, até porque no chaveamento da Copa do Nordeste 2025, o Vitória tinha a gigantesca obrigação de fazer o mínimo e chegar na final, e o Vitória não chegou. Então eu não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser tranquilo, mas o Vitória tem a obrigação de chegar na final. Aqui, se a gente falou que o Vitória já tinha obrigação antes, com aquele chaveamento de 2025, a gente disse que a obrigação ficou maior porque o chaveamento era de fato acessível, a Vitória conseguiu a proeza de ser eliminado em casa. Em 2025 não tem conversa. Ah, Léo, mas a semifinal é Vitória e Ceará. Não interessa. Ah, mas a semifinal é Vitória e Fortaleza. Não interessa. Ah, mas a semifinal caiu Sport e Vitória da Ilha do Retiro. Não interessa. E repito, eu não estou menosprezando Ceará, Fortaleza, Sport, Fluminense do Piauí, América de Natal, ABC, Confiança, tá bem. Muito pelo contrário, até porque o Vitória tem 15, vai fazer 16 anos se chegar na final da Copa do Nordeste. Mas, meus amigos, não tem conversa. É obrigação o Vitória estar na final do Baiano, estar na final do Nordeste, e qualquer coisa diferente disso vai ser muito cobrado, vai ser muito falado aqui no Canto Rubro-Negro, porque não tem conversa com relação a isso. Léo, e a Copa do Brasil? Na Copa do Brasil, o Vitória entra na quinta fase.
Beleza? E na quinta fase, a gente tem 12 equipes classificadas que vieram lá desde a primeira fase e mais as 20 da Série A, totalizando 32. Aí a gente já tem ida e volta. Aí já tem jogos de ida e jogos de volta. E aqui a gente tem que ficar ligado. A tendência é que seja obrigação que o Vitória chegue pelo menos nas oitavas. Os potes ainda não saíram, então eu ainda não sei se a gente pode de repente já cair com o time da Série A logo de cara. Um Vitória e Botafogo logo de cara, na quinta fase. Um Vitória e Fluminense logo de cara na quinta fase. Acho que é possível. Mas, a depender do adversário que venha, o Vitória tem obrigação de estar pelo menos nas oitavas. Concordo que a partir das oitavas, aí de fato começa a funilar de verdade. Aí a gente tem que ir jogo a jogo, né? Tem que ir pensando adversário a adversário. Mas, pra mim, tem que chegar nas oitavas e aí depois a gente vai vendo o que acontece, vai ver quem é que vem lá da quinta fase, quem é que vem nas oitavas e por aí vai. Mas o Vitória não pode jogar só 2 jogos de Copa do Brasil, tem que passar dessa quinta fase, tem que entrar nas oitavas, a não ser, claro, que caia um Vitória e Flamengo na quinta fase. E aí fica complicado. Fora isso, a gente, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, essas equipes que realmente são muito acima hoje, a gente tem a obrigação, de fato, de chegar nas oitavas de final e aí a gente vai vendo o que vai acontecendo ao longo do campeonato, beleza? E com relação à Série A, meus amigos, é o que eu já falei aqui várias vezes, o Vitória tem obrigação de fazer um campeonato tranquilo. Vitória tem uma base definida, eu vou falar agora sobre essa questão do time, sobre a base definida. A gente tem peças que conseguiram render bem em alto nível, sem adaptação, como é o próprio caso do Canta Pedra. A gente tem jogadores que não tiveram um bom 2025, mas a gente sabe que podem ajudar muito mais no volume. O próprio Mateuzinho sabe, tenho certeza que ele sabe disso, que ele joga muito mais do que ele jogou em 2025. Se eu sei, ele também sabe. Então, a gente tem uma base para, primeiro, não contratar tão errado. Segundo, já ter uma ideia, dinâmica, sistema, modelo e etc. com Jair Ventura, para que a gente não precise partir do zero. E principalmente, ter o Barradão lotado, que sempre vai ser o 12º jogador. Então, eu sinceramente espero que a gente faça um campeonato tranquilo. Fábio sempre fala, mas vocês têm que entender que não é como começa e sim como termina. É verdade, mas se for para começar tranquilo e depois a gente conseguir ajustar, sabe? E depois a gente conseguir ajustar, começa tranquilo, termina tranquilo também. É o ideal, porque Fábio é torcedor do Vitória. A gente pode ter várias críticas aqui a Fábio. É inegável o que ele faz no clube, positivamente. Ele é torcedor do Vitória e se ele me ouvir, ele vai concordar comigo. Nem ele aguenta mais essa agonia, tá? Então, eu tenho certeza que ele vai concordar e falar, realmente tem que fazer em 2025 mais tranquilo, com mais esforço, mais dedicação. Não posso falar de mais dedicação, porque ele realmente vive o clube. Mas é um campeonato tranquilo. Vamos com calma, tá? Primeiro eu vou colocar uma imagem da base hoje do que a gente tem no elenco. Depois eu vou dar a minha opinião na segunda imagem. Então vamos com calma. Você que é de página, não precisa sair printando, mandando para todo mundo. Vamos com calma. Antes, inclusive, de mudar, eu esqueci, eu não posso deixar de falar. Me perdoa, a galera fica retada quando eu lembro das propagandas assim do nada. Que você pode aproveitar e comprar na GoCase usando o cupom GOLVITORIA. Escaneie o QR Code ou acesse o site, bote Vitória, compre sua garrafa térmica. Tem minha capinha aqui da GoCase que eu mostro pra vocês. A gente tem outras capinhas aqui também. Produtos de muita qualidade. Se eu fosse você, aproveitava e comprava na GoCase, meus amigos, tá? Vamos agora para, primeiro, a imagem do que a gente tem hoje. E eu sei que a galera vai reclamar. Vamos com calma. O que a gente tem hoje é Thiago Couto, Camutanga, Lucas Alteredo, Baralhas. E pra mim já tem que contratar um volante. Repito, tá? Isso aqui não é o que eu acho que tem que contratar. Eu não acho que tem que contratar só 2. Eu tô considerando que a gente perdeu o William, a gente perdeu o Cáceres. Baralhas, o volante titular que é o William foi embora. Poderia colocar Dudu ou Ronald ali, mas enfim, a gente pode debater depois. Precisa de um lateral direito, porque Claudinho já foi dito que vai jogar Campeonato Baiano. Ramon, caso fique. Tem vários pontos aqui, né? Alter caso fique, Ramon caso fique, Eric caso fique. É bom que se diga, mas vamos considerar que vão ficar, desculpa. Ramon, Eric, Aitor e Kaiser. E aí agora, mais uma vez eu peço pra você que é de página, não tira print não fica rodando não, pra gente não ter imagens sem contexto. A internet dá muita imagem sem contexto. E a imagem que eu vou colocar pode assustar, mas eu vou explicar. Vamos com calma. Isso aqui é apenas na minha opinião. Primeiro, eu manteria o sistema de 3 zagueiros, começaria um ano dessa forma, não vejo nenhum problema, tá? E os jogadores que eu tirei, entre aspas, do time titular, eu não estou tirando porque eu acho que não tem condições de ajudar na Série A. Muito pelo contrário. Já vou adiantar aqui, tá? Na imagem que eu vou colocar agora, não tem Aitor, não tem Kaiser, por exemplo, mas são caras que eu sei que se vier um centroavante que consiga desempenhar mais do que Kaiser, e quando esse centroavante passar aquela fase que todo centroavante passa, de 4, 5 jogos sem fazer gol, eu tenho plena confiança que Kaiser pode voltar a ser titular e pode pegar a vaga de volta. Mas o que eu estou falando aqui, eu vou colocar a imagem agora, é a gente subir o sarrafo. Para fazer um campeonato tranquilo, a gente tem que subir o sarrafo, tá?
Calma, respirem. Thiago Couto, Lucas Alter, Edu. Pausa. Lucas Alter nem sei se tem essa característica de jogar centralizado. E a gente pode até conversar se precisaria de mais um zagueiro para jogar nessa característica de Camutanga, de saltar um pouco mais, perseguir um pouco mais entre linhas, etc. Já que Alter é mais construtor. Não que ele não faça isso, mas ele é mais construtor, Edu também, enfim. Mas para mim, tem que contratar um zagueiro pela esquerda melhor do que Zé Marcos. E Zé Marcos para mim é um bom banco. Eu não vou nessa da galera de falar que Zé Marcos é horrível, horroroso. Não, Zé Marcos é um bom banco. Teve seus erros, não fez um grande 2025, muito pelo contrário, mas é um bom zagueiro para banco. Tá? No meu modo de ver, mesmo com Ramon e Jamerson ficando, Jamerson tá voltando de LCA e Ramon pra mim é um bom banco, um lateral de muita força, etc, tem potencial, mas eu tentaria um lateral esquerdo tecnicamente acima de Ramon, talvez por a gente já ter, caso fiquem, né, Ramon e Jamerson, a gente não precisa de um lateral de tanta força e tanta explosão, porque os dois têm muita força, os dois ganham muito duelo no braço, vamos assim dizer, então talvez pensar em um lateral mais técnico até para equilibrar o elenco, e aí os três disputam a vaga, se Ramon tiver bem, ele é titular, se Jamerson tiver, ele é titular, e se o lateral desse perfil que eu tô falando não tiver bem, ele também é titular, não tem problema. A gente vai para o lado direito, que realmente tem que contratar. A gente tem Lepo, que Fábio já falou que deve servir de moeda de troca. Claudinho para jogar o Campeonato Baiano, então eu preciso de um lateral direito titular. Ao lado de Baralhas, eu preciso de um volante titular. Claro, eu acho que o Ronald pode sim ajudar. Acho que a gente teve com o Ronald em 2025 880. No começo do ano a gente falava de algumas questões defensivas que o Ronald tinha e a galera falava que a gente era maluco. E aí terminou o ano sendo tudo culpa de Ronald. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem sempre o Ronald estava largando a marcação e às vezes ele realmente estava errando. Então, mas de qualquer forma, precisa de um volante, a não ser que Dudu resolva de fato 2026 botar na cabeça que esse é o ano dele. Se Dudu botar na cabeça, rapaz, esse é meu ano, eu vou despontar na Série A, eu vou jogar a bola que eu sei e vamos pra cima, aí é barragem Dudu. Mas precisa de um volante titular. Pra mim, do trio de ataque, a gente precisa de um centroavante com desempenho melhor do que Kaiser e característica diferente de Kaiser. Eu preciso de um centroavante de mais área, um centroavante que sustente mais essa primeira bola e no meu modo de ver, do que mostrou com a camisa do Vitória, apesar de ter a característica, esse centroavante não é Renzo Lopes. Então eu precisaria de um Renzo Lopes melhorado, vamos assim dizer, para titularidade, mas não tenho nada contra a galera falar, não, Léo, mas Kaiser é titular, beleza. Eu gosto de Kaiser, gosto de centroavante, é gosto pessoal, tá? Eu particularmente gosto do centroavante móvel, eu gosto do centroavante que talvez não tenha tanta primeira bola, mas que sabe sair da área, sabe jogar, ataca espaço. Eu gosto. Então, assim, eu tô colocando aqui contratar, mas daqui a 3 meses Kaiser pode estar voando e Kaiser é muito titular. Não tem problema com isso, não. Da mesma forma, Aitor, que é um bom jogador, lê bem espaço, ataca a profundidade, tudo que a gente já falou, posiciona bem, fecha bem espaço, é muito inteligente jogando, triangulação com ele, flui muito bem, ele tem uma noção espacial muito boa, mas eu preciso de um ponta melhor do que Aitor, e Paulo falou que o próprio Fábio Mota falou com o Fábio, e Fábio Mota, de acordo com o Paulo, autorizou o Paulo a falar isso, sabe que a gente precisa de um ponta que tira o time de trás, um ponta de um pouco mais de arraste, de mais força, mas não apenas arraste e força, tem que ter qualidade técnica também. Quando você olha essa imagem, mas Léo, só tem 4 de linha, de 11, de 5 de 11 apenas. Pois é, mas isso não significa, repito, que um Kaiser não pode comer a bola e ser titular, que um Aiton não pode comer a bola e ser titular, que o Mateuzinho não pode comer a bola e ser titular. Claro, tô considerando Alter e Eric ficando. Alter e Eric Baralhas ficando, na verdade. Mas, pra mim, pensando a longo prazo, pra gente ter um campeonato tranquilo de janeiro a dezembro, talvez a gente não tenha isso daqui no primeiro momento. Talvez, de fato, seja utopia da minha parte, pela questão financeira do clube, pela dificuldade do mercado, pela Série A já começando em janeiro. Verdade, concordo que aqui eu posso ter dado uma exagerada de fato. Mas até dezembro, eu imagino que da equipe que a gente terminou o ano, a gente tem ótimos jogadores para incorporar elenco e para que a gente vença jogos com esses jogadores saindo do banco. Falando de Mateuzinho, Kaiser, Aitor, Ronald, Dudu, Ramon, Zé Marcos, apesar da galera não gostar. Mas para a espinha dorsal titular, eu, na minha humilde opinião, isso é só opinião, eu consideraria mais ou menos nessa linha. Talvez mais um Aitor ali. Acho que precisa de um ponta melhor, mas um Aitor ou um Kaiser. Talvez um de 3 tenha sido exagero de minha parte. Pode ser um Eric, Kaiser e um ponta. Beleza, tudo bem. Mas, de um modo geral, é isso. Repito, é só opinião. Não precisa me chamar de maluco. Não precisa ficar retado comigo. Fique em paz. Quero saber o que é que você acha. E peço pra você que gosta de recortar essas coisas. Se for recortar, explica o contexto, é porque o corte não tem contexto nenhum, né? Mas enfim, de qualquer forma, tem um vídeo gigantesco meu aqui explicando tudo. Quero saber
Falei demais, né? A sua opinião a respeito disso tudo, tá? Obrigado por assistir até aqui. Importante. Muito provavelmente eu não vou conseguir fazer a live de 8h30. Paulo deve fazer a live, tá? Mesmo que o Paulo esteja quebrando contratação, etc. Eu vou sou sincero com vocês. Principalmente agora, em 2026, eu preciso focar um pouco mais em mim. Eu preciso focar um pouco mais nas minhas coisas. E eu tenho um compromisso de algo que eu já falei aqui várias vezes que eu sinto falta. E acho que a partir de segunda-feira eu vou conseguir voltar a fazer isso regularmente. Então, muitas lives em 2026, em muitas lives eu não estarei presente. As lives especificamente de noite. Não significa que eu não vou estar presente em nenhuma, não é isso. Mas uma vez na semana, 2 vezes na semana. Pode ser Paulo e Thiago, Paulo e Vinícius, Paulo e algum convidado, sabe? Ou então a gente grava um vídeo e faz uma live depois. Tô sendo sincero com vocês, tá? Eu preciso pensar um pouco mais em mim. Esse ano foi muito cansativo, muito desgastante. Eu agradeço a vocês, o esforço não foi em vão. A gente não só bateu 100 mil até o final do ano, como já passou. E agora, claro, a gente precisa estar aqui produzindo conteúdo sempre. Mas eu preciso, em 2026, de verdade, ter um tempinho para as minhas coisas também, porque foi algo que eu abdiquei de fato em 2025 pelo trabalho, mas eu não posso fazer isso porque senão minha saúde mental vai pro caramba. É isso, meus amigos. Qualquer novidade, estamos de plantão. Tô de plantão até umas 7 horas, 19 horas. Depois o que ocorrer é com o Paulo na live às 8h30, tá? Tamo junto, deixa o like, se inscreva, compartilhe, deixe sua opinião sobre tudo. Valeu, um abraço, meu povo. Fui!